Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre a função de proporcionalidade inversa. Qual a sua expressão algébrica, qual a sua representação gráfica e que aplicações poderá ter aqui na resolução de, nomeadamente, problemas. Ora bem, começamos aqui pela expressão algébrica. Muito bem. Uma função é uma função de velocidade inversa se tiver uma forma deste tipo, se tiver a expressão algébrica deste tipo. Y igual a f de x igual a sub x, y igual a sub x, com o a sendo diferente de zero, tal e qual como está aqui indicado. O a não poderá ser zero, também não o x também não poderá ser zero, também o y também não poderá ser zero. Se duas grandezas, de onde é que decorre esta função? Muito simples. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação das duas variáveis, x por y, terá que dar a nossa constante, a constante por velocidade inversa. Para a nossa função, a expressão algébrica da função por velocidade inversa, basta para tal que o x que está a multiplicar passe para o outro lado dividir. Um pormenor importante, se por alguma razão te esqueceres qual é a expressão algébrica da função por velocidade inversa, nunca esquecer qual a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais. X vezes y igual a. Terás apenas que pegar no x, passar para o outro lado e dividir e tens a tua função por velocidade inversa. Ok? Um exemplo, um exercício resolvido. Primeira linha. A linha A verifica que as variáveis x e y são inversamente proporcionais. Muito simples. Terás apenas que pegar, e aqui um dado importante, todos os pares ordenados, todos os pares que estão ali apresentados, x e y, multiplicar todos os valores do x pelo valor do y correspondentes e verificar que dão o mesmo valor. Se dermos o mesmo valor, estamos perante uma função de velocidade inversa, estamos perante duas variáveis inversamente proporcionais e a constante é 9. É o que acontece aqui. Multiplicando os valores de x por y, pelos y correspondentes, deu sempre 9. A nossa constante é o 9. Fácil. Justifica que a função aqui apresentada se trata de uma função de velocidade inversa. Muito bem. Se estamos perante duas grandezas inversamente proporcionais, quer dizer que a multiplicação de x por y dará 9. Tal como te acabei de explicar agora, o x que está a multiplicar passando para o outro lado, a nossa função será então y igual a 9 sobre x ou f de x igual a 9 sobre x. Basta apenas, e aqui uma unidade importante, indicar que as funções de proporcionalidade inversa serão sempre do tipo f de x igual a sobre x com a diferente de zero. Ou seja, aquela nossa função, f de x igual a 9 sobre x, corresponde aqui às características da função de proporcionalidade inversa. Ora bem, então e a representação gráfica deste tipo de funções? O que é que será? Ponto número 1, já deixo aqui uma informação, não é uma reta. Se não é uma reta, será uma curva. Precisaremos não apenas de 2 pontos, precisaremos de vários pontos. Positivos para o x, negativos para o x, de forma a que consigamos descobrir um maior número de pontos para fazermos o esboço da nossa representação gráfica o melhor possível. Aqui eu irei-te mostrar com a representação gráfica já feita no GeoGebra, certinha, mas se fôssemos nós a fazer à mão, ficaria apenas um esboço, dado que é uma representação gráfica teremos que unir os pontos e fazer a representação gráfica à mão. Ora bem, uma função, pegamos aqui na nossa função f de x igual a 12 sobre x, função por velocidade inversa. Se é uma função por velocidade inversa, decorre de uma relação de variáveis inversamente proporcionais, quer isto dizer que o x vezes y, a multiplicação das variáveis tem que dar 12. E porquê é que eu estou a reforçar aqui isto? Uma razão muito simples. Para nós termos um conjunto de pontos, poderemos, obviamente, como sempre fizemos, e sempre iremos fazer, substituir a nossa função no valores dados para o x, neste caso 1, substituir na função e ver o respectivo valor do y. Neste caso, como sabemos que a multiplicação das variáveis dá sempre uma constante, o que é que podes pensar? Podes ir pensar em números multiplicados, valor de x, valor de y, multiplicados em 12. Isto torna o processo mais célere. Okay? Olha aqui na tabela que já está representado. 1 vezes 12, 12, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12. Menos 1 vezes menos 12, sinais iguais mais, 12 vezes 1, 12. Menos 3 vezes menos 4, sinais iguais mais, etc, etc, etc. Todos os pontos estão aqui representados. A multiplicação do valor do x pelo y dá sempre o mesmo valor que é 12. Daqui saem os nossos pares ordenados para fazermos a representação do nosso referencial cartesiano. O 1 corresponde ao 12, 1, 12. O 2x corresponde ao 6y, 2, 6. O 3x corresponde ao 4y, etc, etc, etc. E temos aqui os nossos pontos para marcar no referencial cartesiano. Isto era o primeiro passo. Vamos então para o segundo passo. Ora bem, segundo passo, pegar os nossos pontos, os quais denominei A, B, C até L, e vamos marcar. O primeiro conjunto de pontos de A até F aparece aqui no primeiro quadrante.
e o segundo conjunto de pontos, tínhamos dado o x sendo negativo, aparece aqui no terceiro quadrante. E já estão os pontos marcados. Como terceiro passo, unirmos o conjunto de pontos que nos deu no primeiro quadrante e o conjunto de pontos que nos deu no terceiro quadrante. E o que obtemos são estas duas curvas que aqui estão, vamos lhe chamar assim, que são dois ramos da hipérbole. A hipérbole chama-se, está aqui embaixo a indicação, é a representação gráfica da função por side inversa. Ok? O que é extraordinário aqui nesta representação gráfica? É que qualquer ponto que nós tenhamos, nós temos aqui do A e F, e estes pontos indicados aqui no terceiro quadrante, mas qualquer ponto que nós indiquemos nesta representação gráfica, multiplicação da abscissa pela ordenada do x pelo y, dá-nos sempre a nossa constante, neste caso que era 12. Ora bem, façamos agora um pequeníssimo estudo sobre a nossa função de proporcionalidade inversa. As três representações gráficas que estão aqui indicadas são as três que temos ali selecionadas do lado esquerdo, y igual a 10 sobre x, y igual a 4 sobre x, y igual a 0,5 sobre x. Uma primeira informação. À medida que o valor absoluto do nosso A vai aumentando, 0,5 azul, 4, 10, os ramos da nossa hipérbole vão se afastando aqui do eixo, vão se afastando aqui da nossa origem do referencial. Se fizermos o mesmo, se colocarmos a representação gráfica, mas quando é negativo, o valor absoluto, neste caso seria 0,5, menos 0,5, o valor absoluto 0,5, 4 e 10, olha o que acontece. Menos 0,5, 4 e 10. Vai-se afastando da origem. Esta é uma primeira conclusão a tirarmos aqui em termos de representação. A segunda, muito tentador afirmar que esta representação gráfica da função azul se vai intersetar ou com o eixo do x ou com o eixo dos y. Não vai acontecer. Se nós aumentarmos, fizermos um zoom, e se fôssemos percorrer a nossa função, o que é que iria acontecer? Verificaríamos que nunca vai intersetar o eixo do x. Porquê? Porque se intersetar o eixo do eixo do x, o nosso y seria obrigatoriamente negativo, seria obrigatoriamente zero, e a mesma coisa, se intersetasse o eixo dos y, o nosso x seria zero. E isso não pode acontecer, porque a nossa função, a nossa constante, nunca é zero. Ok? Por isso, apesar de se ver na representação gráfica e de podermos ver que estão muito próximo, quer do eixo do x, quer do eixo dos y, nunca irá intersetar. Isto é uma segunda informação que também podemos tirar. Uma última informação, isto é um pequeníssimo estudo apenas, é que quando o A é positivo, na nossa função y igual a sobre x, quando A é positivo, as representações gráficas aparecem no primeiro, segundo e no terceiro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro e no terceiro quadrantes. Mas, se ao invés nosso A for negativo, o que é que vai acontecer? As representações gráficas vão aparecer no segundo e no quarto quadrantes. Era apenas um pequeno estudo aqui sobre as nossas funções. Um dado muito importante, se nós quisermos ter isto como consideração, é que qualquer que seja o ponto que esteja, isto é muito útil para os problemas que vamos resolver, qualquer que seja o ponto que esteja sobre a nossa função, 2, 2, 4, 1, um outro ponto qualquer, mesmo que tu não consigas indicar as coordenadas, mas o GeoGebra marca aqui com um grande grau de precisão, a multiplicação dos valores que estão aqui correspondentes, 2 vezes 2, estás aqui a ver os pontos do lado esquerdo, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 7 vezes 0,6, 8,8 vezes 0,5, 10,3 vezes 0,4, ali estão os valores aproximados, mas a multiplicação dos valores do x pelo y correspondente estão sempre a constante. Neste caso, é a representação gráfica que temos, é y igual a 4 sobre x, neste caso, são sempre todas 4. Ora bem, 3 exercícios de aplicação. Os 3 exercícios são de exames nacionais e provas finais de ciclo e de testes intermédios. E vamos ver aqui 3 situações diferentes. Primeira, temos a representação gráfica. Queremos saber qual é a sua expressão analítica. Ainda agora acabamos de ver a representação gráfica da nossa hipérbole. Obviamente é uma situação por side inversa. Sendo assim, não é uma função linear, não é uma função afim, não são retas. Okay? Agora, dentro das duas opções, muito simples, só fazer isto. A multiplicação das duas variáveis dá-nos sempre o A, dá-nos sempre a nossa constante, neste caso. 2 vezes 20, 40. 4 vezes 10 dá-nos o nosso A da nossa expressão algébrica da função por side inversa, que é 40, ou seja, é A. Também poderíamos ver aqui um ponto com o x negativo, o y negativo, menos 2 vezes menos 20, 40. Funciona para qualquer um delas.
Ora bem, um segundo exemplo. Um exercício que saiu no teste intermédio no ano de 2013. Temos duas representações gráficas. A f é uma função linear, a g é uma função de velocidade inversa. Na f temos um ponto, ponto A, com coordenadas 8, 6, mas na função g não temos a ordenada do ponto do nosso ponto P. Ou seja, esta ordenada que vai ser necessária para nós conseguirmos responder aqui ao nosso problema, que é qual é a expressão algébrica da função g. Por isso, precisamos obrigatoriamente daquela. Dado importante. O ponto A pertence à função f, o ponto B pertence às duas. Um dado importante, pertence a f e pertence a g. O que é que se pretende? Qual é a expressão algébrica da nossa função g, da nossa função de velocidade inversa? Começamos e escolhi este exercício de propósito, pela função de velocidade direta. Tal como na nossa relação de velocidade inversa, a multiplicação das variáveis dá a constante. Na proporcionalidade direta, a divisão das nossas variáveis dá-nos a constante. Ou seja, y a dividir por x vai-nos dar a constante a. Então, se fizermos o mesmo, se fizermos isso para o nosso ponto A, e dividindo o 6 por 8, obtemos a nossa constante, que é 0,75. Isto serve-nos para quê? Para conseguirmos descobrir a ordenada do ponto P. Porquê? Porque sendo o ponto B um ponto também da função velocidade direta, se formos dividir o y, não sabemos, pelo x, também nos daria 0,75. Porque faz parte da nossa função velocidade direta. O 4 que está a dividir, se passarmos para o outro lado a multiplicar, obtemos então a nossa ordenada, que é 3. Ou seja, o nosso ponto B tem de coordenadas 4, 3. Quer isto dizer que se 3 dividirmos por 4, dá precisamente o nosso 0,75. Muito bem, com as coordenadas do ponto P, super fácil. 4 vezes 3, 12. Então será a função de g de x, y igual a 12 sobre x, ou seja, neste caso, g de x igual a 12 sobre x, que é a opção D. Ora bem, um último exemplo, que saiu um exercício que saiu no Exame Nacional de 2005. Quando se vai à praia é preciso ter cuidado com o tempo de exposição ao sol para que não se forme um eritema, um vermelhão. O tempo máximo T, em minutos, de exposição direta da pele ao sol, sem formar um eritema, pode ser calculado através da fórmula que ali aparece representada. E pare já aqui. Repara que, sendo o I o índice da radiação e o D a constante para cada tipo de pele, neste caso T é o tempo em minutos, se nós passarmos o I que estava a dividir para o outro lado a multiplicar, obtemos a nossa constante. Isto é um dado importante. Porquê? Porque o gráfico que está aqui apresentado ao lado traduz a relação para o tipo de pele da Ana. Primeira pergunta, super fácil. A Ana foi à praia numa altura em que o índice de radiação solar seria 5. Quanto tempo em minutos no máximo é que ela poderá estar diretamente exposta ao sol sem provocar um eritema? O 5 corresponde a 40. Fácil. 40 minutos. Muito simples. Ok? A tabela ao lado apresenta-se para cada um dos principais tipos de pele da população europeia. Há algumas das características físicas que lhes estão associadas e o valor da constante T. Ora bem, o valor da constante T é o valor que se obtém quando se multiplicamos o I pelo T. E, neste caso, se multiplicarmos o 5 pelo 40, obtemos a constante do tipo de pele da Ana, que é 200. Pergunta: qual é a cor do cabelo da Ana? Para uma constante 200, a cor do cabelo é ruivo. Fácil. Ok? E pronto. Até um próximo vídeo.